Confira os destaques desta edição. Conselho Nacional de Justiça premia Tribunal de Justiça de Goiás. Comarca de Rubiataba implanta programa Justiça Educacional. Segundo Centro Judiciário de Solução de Conflitos é inaugurado em Anápolis. Em nossos estúdios, vamos receber o juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública, Avenir Passos de Oliveira. Tudo isso e muito mais é o que você confere agora na sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana. Pela quarta vez consecutiva, o Tribunal de Justiça de Goiás ganhou o prêmio Conciliar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça. A equipe do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi até a sede do CNJ em Brasília para receber o prêmio Conciliar é Legal. Lançado em 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a premiação homenageia magistrados e servidores das justiças estadual, federal e do trabalho. O objetivo é premiar e estimular a realização de ações de modernização e aproximação entre as partes que envolvem o Poder Judiciário. A importância é justamente a gente ver fortalecer e crescer a cultura da paz. Ou seja, cada vez mais o Poder Judiciário do Estado de Goiás está utilizando os instrumentos alternativos de solução de conflitos para entregar uma prestação jurisdicional mais rápida e com qualidade ao cidadão, ao jurisdicionado goiano. Um prêmio como esse vem incentivar ainda mais o tribunal a estar realizando ações como essa? Com certeza. Em razão desses resultados extremamente positivos, eu acredito que o Tribunal de Justiça, através do presidente desembargador Ney Teles, vai cada vez mais estruturar e incrementar as ações do movimento da conciliação, para que a gente possa alcançar resultados cada vez melhores. Sem dúvida é fruto do esforço e dedicação de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Goiás. Eu acho que a importância desse prêmio é exatamente incentivar essas boas práticas, incentivar esse protagonismo que alguns tribunais têm tido e assim tentar trazer outros tribunais também para essas boas práticas e boas iniciativas. Sem dúvida nenhuma, o Tribunal de Justiça de Goiás tem, ganhando pela quarta vez o prêmio, tem mostrado esse esforço, não só essa união de magistrados e servidores em prol da conciliação, mas também a crescente capacitação dos servidores. E magistrados, sem dúvida nenhuma, o sucesso não pode ser atingido sem capacitação. É boa vontade e capacitação que são o segredo do sucesso, tenho certeza. Os alunos da comarca de Rubiataba receberam o programa Justiça Educacional. Confira! Crianças e estudantes do município de Rubiataba foram até o Fórum da Comarca para conhecer o programa Justiça Educacional. Cidadania e Justiça também se aprende na escola. Cerca de 150 alunos serão beneficiados com o projeto que tem como objetivo a proximidade do Poder Judiciário com a população. A secretária municipal de Educação comemorou a escolha da comarca. É de suma importância, para que as nossas escolas tenham um aparato melhor, para que o judiciário possa estar nos ajudando a orientar as crianças, a família, para que o nosso ensino seja mais proveitoso, e que nós possamos fazer essa parceria para que o nosso trabalho possa desenvolver com maior qualidade. O juiz Leonardo Nassif Bezerra será o responsável pelo Justiça Educacional em Rubiataba. A coordenadora geral do programa, juíza Camila Nina Herbeta, comemorou a boa aceitação de juízes do interior do estado. O Justiça Educacional nesse ano superou todas as minhas expectativas, porque a gente partiu de 7 comarcas no ano passado, antes da instituição do núcleo, para 22, ou seja, mais do que triplicou a quantidade de comarcas envolvidas. E tem tido uma procura muito grande, os colegas ainda estão procurando, telefonando, mandando e-mail, já estou com mais 5 previstas para agosto, no total de 22. O Justiça Educacional conta com o apoio da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Para o presidente da Asmego, essa é uma iniciativa que engrandece o Poder Judiciário. Tenho certeza que esse programa será muito útil para a formação profissional desses jovens. Por isso, a Asmego também apoia esse projeto e estará presente, sempre possível, acompanhando o lançamento desse programa no interior do estado de Goiás. O Agenda Judiciária volta em instantes para falar sobre saúde no Justiça em Foco.
Justiça em Foco de hoje vai receber em nossos estúdios o juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Avenir Passos de Oliveira, e na pauta, saúde. Justiça em Foco de hoje começa trazendo um assunto muito importante para cada um de nós, saúde. Saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado, garantido pela Constituição e ainda assim está cheio de problema. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós convidamos o juiz Avenir Passos de Oliveira, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Boa tarde. Por que a gente está passando por tantos problemas hoje com a saúde, tanto privada quanto a pública? Olha, a Constituição atual garantiu vários direitos ao cidadão. São prerrogativas, são direitos de garantias fundamentais, inclusive de cláusulas pétreas, que não podem ser alterados na própria Constituição. Então, esses direitos impõem uma série de deveres aos poderes públicos, inicialmente. E esses deveres nem sempre são cumpridos a contento. Então, muitas vezes a alegação é falta de verba, falta de dotação, só que são direitos do cidadão que precisam ser atendidos. E à medida que não são, compete ao cidadão buscar esse direito de alguma forma. Nós temos tido muitas reclamações, muitos casos na imprensa em relação aos planos de saúde, que a pessoa contrata serviços e eles se negam muitas vezes. Quais são os principais problemas, ações que a gente está tendo aqui neste sentido? Olha, como eu disse, essas garantias constitucionais ao cidadão, elas englobam muito a garantia da vida. Não dá para separar uma coisa da outra, né, doutora? Não dá para separar. Então, dentro da garantia da vida está a garantia à saúde e a garantia de um sistema prestacional. Ou seja, para que você tenha uma dignidade como pessoa humana, você tem direito a ter saúde e, tendo saúde, tem direito à vida, que é a principal garantia na Constituição. Então, o que acontece? Muitas vezes o cidadão vai ao poder público, eu vou dizer em termos de Estado, mas os três níveis de poder público são responsáveis por essas garantias à saúde ao cidadão, tanto a União, quanto o Estado, quanto o município. No Estado, normalmente é contra o Estado que eles demandam para buscar esses direitos. Por que contra o Estado, se a gente está falando das 3 esferas? Porque o Estado, primeiro, porque detém recursos maiores. Segundo, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, é composto pelos 3 poderes. Então, eles são corresponsáveis. Contra qualquer um deles que se demandar, ele vai ter que cumprir essa missão de prestar saúde. Então, se entra contra o Estado, porque o Estado que tem os melhores hospitais, o Estado é que dispõe de mais dinheiro, a União está mais longe, está mais difícil, e o município é menos rico, digamos assim. No caso, especificamente, dos planos de saúde privados, aqueles que a gente paga além desses que a gente já contribui, né, que é o público, onde que está essa falha na legislação? Por que tem tantos... Por que o consumidor tem tantos problemas nesse sentido? Primeiro porque as prestadoras de serviço de saúde, na verdade, ela entra nesse segmento como uma delegação do poder público. Ou seja, ela tem que estar ciente de que ela vai fazer aquilo que o Estado tem o dever de fazer. O Estado, que eu digo de um modo geral, União, Estado e município. Então, o plano de saúde, por exemplo, ele não pode, com base nas normas nacionais de seguro, ele tentar evitar prestar determinado tipo de serviço de saúde ao cidadão. E eles recusam, ou muitas vezes porque eles dizem que aquele tipo de serviço não está previsto na ANR, que é as normas que dão suporte a esses planos, ou porque não está previsto nos próprios regulamentos deles, nos contratos que eles elaboram para firmar contra o consumidor. Ocorre que o consumidor de plano de saúde, quando ele firma um contrato, ele não sabe quais são os tipos de doenças que poderá lhe acometer. Ele está firmando um contrato para ter o direito à prestação de saúde. Então, por isso, ele tem esse direito. E os planos insistem em
oferecer sempre tudo aquilo que o paciente necessita ou que o consumidor necessita. O que esse consumidor ele deve estar preparado, o que ele tem que ter em mente na hora de analisar um contrato como esse? O que ele tem que ter em mente, primeiro, é o seguinte, é que ele tem, por garantia constitucional, o direito à vida, o direito à saúde e o direito à prestação. Se ele não tem plano nenhum, isso tem que ser feito pelo poder público, pelo Estado. Se ele tem esse plano, que assumiu isso por delegação, vai ter que fazer. Então, qual a forma que ele busca desfazer essa recusa? Hoje, não tem outra forma a não ser o Poder Judiciário. No juizado especial, que é onde a própria pessoa vai e reclama o seu direito, não necessita de advogado, mas isso tem uma limitação, tem um valor. Então, esse valor que vai até 40 salários mínimos, ele pode demandar no juizado. E que nem sempre paga aquilo que se perdeu. Nem né? sempre, ou aquilo que se precisa para custear a saúde. É. E se não for, aí ele precisa de um advogado, e se ele não tem condição de constituir, tem a Defensoria Pública para isso, ele vai ter que entrar na Justiça Comum. E aí a Justiça que vai decidir se aquela pretensão dele deve ser atendida. E como o Judiciário está recebendo, está preparado para responder a essa demanda que está cada vez mais alta? Na verdade, nós não temos como nos preparar. Na verdade, o Judiciário está aí, não é totalmente eficiente, mas a gente procura dar celeridade. O que acontece é que todas essas demandas relativas à saúde, elas têm um caráter emergencial, um caráter de celeridade, tem que ser rápido. Como eu disse ao início, esse atendimento ele tem que ser de pronto. Então essas questões elas são examinadas com prioridade, com relação a outras questões. Sempre que alguém entra em juízo buscando fazer com que o poder público lhe dê um tratamento de saúde, esses processos são examinados antes, com prioridade, com qualquer outro, para que isso seja atendido mais prontamente. Porque o Poder Judiciário também tem esse dever, esse poder-dever, e tem que prestar esse benefício em tempo. Em tempo, depois que a pessoa não tem mais condição de recuperar a sua saúde, não adianta você deferir nenhum pedido para ele. Então, o caminho é esse, é a Justiça. A Justiça está aí como ela é, realmente um pouco morosa, nós sabemos, pelo número muito grande de processos que são destinados a cada juiz, mas nesse particular, todos os juízes são conscientes de que esses processos são de extrema necessidade e são examinados prontamente. O senhor saberia nos dizer, assim, por alto, quais são os principais pedidos, o maior número de pedidos de indenização se referem a quê? Os que chegam aqui no fórum? Bom, primeiro são os pedidos para a prestação do serviço. Quer dizer, o que os planos de saúde e o próprio Estado nega, sempre busca, não atende ao usuário, ao paciente que está precisando, são as colocações de implantes, porque dizem que não estão previstas, ou precisaria de tempo para compra, como qualquer implante, marca-passo, esfíncter, esse tipo que os planos dizem que não tem cobertura para isso. Só que, é o que eu disse, não há que ter cobertura para isso ou para aquilo, porque o paciente não sabe o que ele vai precisar no futuro. Então, esses são os processos que mais vêm à Justiça. Além dos tratamentos caros, que são os tratamentos, principalmente o tratamento de câncer, que é um tratamento muito oneroso e que o paciente normalmente não tem condição de fazer com recursos próprios e tem que recorrer à Justiça para que o poder público faça. Correr com a Justiça e correr contra o tempo, né, senhora? Correr contra o tempo, evidentemente, o que é pior, né? Com relação, você colocou indenização. Com relação à indenização, todos esses percalços que o cidadão passa por uma negativa de prestação de saúde, normalmente são indenizáveis. Então, são indenizáveis, isso independente do quanto, pode ser mais ou menos. Há duas espécies de indenização. A indenização por danos materiais,
que é aquela de repor o que ele gastou eventualmente para comprar aquilo que lhe foi negado para fazer o tratamento, digamos, um medicamento. E o dano moral, porque você imagina uma pessoa que descobre que está portadora de câncer e vai ao tratamento e lhe é negado o tratamento. Quer dizer, o dano moral nisso aí é imenso. Então esse dano moral também é reparável. Tá certo. O programa Justiça em Foco de hoje conversou com o Dr. Avenir Bastos de Oliveira. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui hoje. Por nada. Fico à disposição. Assim que vocês quiserem, podemos voltar aqui. Até o próximo com muito mais assunto interessante para você. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, recebeu comitiva de São Simão. Durante a visita, eles abordaram questões relativas ao Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios, o COINDSE, e ressaltaram a importância da parceria entre os poderes legislativo e judiciário. No próximo bloco, você vai conferir como foi o lançamento do 2º Centro Judiciário de Anápolis. A comarca de Anápolis recebe seu 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. A parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a Faculdade Anhanguera possibilitou a criação do 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Anápolis. Para o estudante de Direito, o laboratório dele, que é o NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica, expandiu. Então, a experiência que vai ter na prática jurídica de fazer aquela conciliação aqui dentro, acompanhar aquele processo. Então, ele vai ter muita experiência em relação à prática jurídica, vai estar aqui ligado diretamente com o Poder Judiciário, vai atender a população carente e com isso eles vão aprender muito. A cerimônia de lançamento do novo centro contou com a participação de diversos juízes que atuam na comarca. Mas coube a juíza Aline Vieira Tomás, da 2ª Vara de Família de Anápolis, a ser coordenadora do espaço. Nós vamos priorizar a solução dos conflitos pelos mecanismos consensuais. E o que significa isso? Que as pessoas que estão com alguma demanda no judiciário, ou até antes, com algum problema, que provavelmente levaria ao ingresso com uma ação, comparecem aos centros, são atendidas, orientadas e há conciliadores e mediadores para solucionar em questão de ou poucos dias aquela demanda, sem a necessidade de aguardar uma sentença proferida pelo juiz. Então é esse o objetivo do centro, é o que nós vamos trabalhar. Anápolis hoje é a 2ª maior comarca do estado, perdendo apenas para a capital. Mensalmente, cerca de 350 processos na área de família são protocolizados. Para o juiz Algumiro Carvalho Neto, o movimento da conciliação é importante para a justiça e principalmente para o cidadão. O procedimento de conciliação é importante, em primeiro lugar, acho eu, para as próprias pessoas que estão envolvidas nele, porque vão poder ter a oportunidade de resolver o seu conflito da forma que achar que vai ser a melhor forma, né? Vão poder resolver os seus problemas através de soluções que elas mesmas vão encontrar, ao invés de ter que encaminhar para o Poder Judiciário e que o Poder Judiciário decida isso por elas, que dê uma sentença, o juiz dê uma sentença resolvendo o conflito, e aí muitas vezes não agradando, na grande maioria das vezes, uma delas, e em outras oportunidades desagradando as duas partes. Então não significa que aquela que foi vencedora da demanda possa também ficar totalmente satisfeita com aquilo que foi decidido em seu favor. Pela via da conciliação não, vão resolver da forma que acham que é a melhor para a solução daquele conflito. E a segunda questão importante também é para desafogar o Poder Judiciário desse quantitativo enorme de processos que nós temos tramitando, porque a morosidade, sem dúvida alguma, é o grande problema do Poder Judiciário. Esse é o 18º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, inaugurado na gestão do desembargador Ney Teles de Paula. 27 telas da artista plástica Simone Reis estão expostas no hall do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. As obras são feitas com sacos de linhagem, barbante, areia e outros materiais sustentáveis. Ela utiliza também palha de milho, cascas de guariroba, além de bananeira e bucha vegetal, que submete a um preparo especial antes de serem reunidas na tela. As obras estarão expostas até dia 30 de junho, das 8 da manhã às 6 da tarde.
Confira agora algumas das decisões importantes do Judiciário goiano. Município de Pirenópolis é obrigado a pagar piso nacional à professora. O desembargador Leubino Valente Chaves, em decisão monocrática, determinou que a Prefeitura de Pirenópolis reajuste o salário da professora, em consonância com o piso nacional para os docentes do ensino básico. A servidora recebia R$ 950 do município, enquanto a remuneração deveria ser de R$ 1.175,25. Menor portadora de deficiência tem direito à isenção de IPVA. Por unanimidade de votos, a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu isenção do imposto sobre propriedade de veículo automotor a uma mulher. Ela é portadora de mielomeningocele com diagnóstico de hidrocefalia. O processo teve como relator o juiz substituto em segundo grau, Carlos Roberto Fávaro. A Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás havia negado a isenção sob argumento de que a mulher não apresentou laudo médico, nem carteira nacional de habilitação, com restrição para dirigir veículo adaptado. Justiça condena a empresa de telefonia por interrupção de serviço. O desembargador Zacarias Neves Coelho, em decisão monocrática, condenou uma empresa de telefonia a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais a um cliente por suspender, sem avisos, a linha de telefone durante um mês e, mesmo assim, cobrar a fatura. Veja a agenda do Judiciário goiano da próxima semana. Dia 24 de junho, às 10 horas da manhã, o programa Justiça Educacional vai até a cidade de Alto Paraíso. O evento contará com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula. E, em seguida, o presidente vai até a cidade de Cavalcante para inaugurar a reforma do Fórum às 3 da tarde. Dia 26 de junho, o programa Justiça Educacional vai ser implantado em uma escola rural do município de Jataí. De 24 a 27 de junho, o mutirão previdenciário vai até a cidade de Morrinhos. Dia 27 de junho, às 9 horas da manhã, será realizado o encerramento do programa Justiça Educacional, na comarca de Piracanjuba. Vamos homenagear desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Amaral Wilson de Oliveira, 22 de junho, desembargador. Vivian Martins Melo, 22 de junho, comarca de Alexânia. Galdino Alves de Freitas Neto, 23 de junho, comarca de Leopoldo de Bulhões. Paulo Afonso de Amorim Filho, 26 de junho, comarca de Bela Vista de Goiás. Chega ao fim mais uma Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia e uma ótima semana a todos. A gente se vê no próximo programa.